E aí, Medvet, seja muito bem-vindo a mais uma edição do VetCast 360 na pele do Vet. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito bacana no mercado. Toda notícia que sai é que o mercado está aquecido no segmento pet. Está todo mundo nadando em dinheiro. E hoje, para falar sobre isso, trago aqui minha sócia, a doutora Luciana Pessoa. Oi, tudo bom? Tá aquecido e muito, viu? Vamos aquecer mais ainda esse podcast. Vamos! E o VetCast hoje tá bem quentinho. Trago aqui também conosco o Dr. Anísio, da VetCare, médico veterinário e empresário do segmento. Seja muito bem-vindo, Dr. Anísio. E também o do Michel, que não é veterinário, mas entrou nesse segmento como empresário, empreendedor e visualizou todo esse segmento aquecido, hein? Sejam bem-vindos. Eu agradeço demais pelo convite. Estou aqui para divulgar, repartir um pouquinho da minha experiência, do que eu vejo no dia a dia. Perfeito. Coisa boa. Bom dia a todos, agradeço também, certo? E vamos aí, né, passar tudo direitinho aí, como é que é essa vida de gestão. De gestão nada mole, hein? Gente, eu abri aqui o celular, fiz uma pesquisa rápida, coloquei segmento pet no Brasil. E as notícias são maravilhosas. Vamos lá. Terceiro maior do mundo, com cerca de 160 milhões de animais de estimação, um faturamento estimado em 77 bilhões em 2024. Tendências do mercado. O Brasil hoje ocupa a terceira posição mundial em número de pets, está atrás dos Estados Unidos e da China. Faturamento, né, que cresceu aproximadamente 12%, já falamos aqui de 77 bilhões. A humanização dos pets, a tendência de tratar os animais hoje crescente como da família, e são, tá? Eu tenho os meus, são da família. Crescimento de espécies, gatos e pequenos mamíferos, inclusive a criação de répteis, que também tá super em alta agora. O e-commerce, as vendas online, inclusive agora da onda farmacêutica online também. Verdade. Né? Os setores de atuação com o pet food, essa questão alimentícia, a nutrição dos animais, que está aquecendo o mercado. Os medicamentos, exames, as especializações, que nós já falamos aqui, inclusive, em outros podcasts. E o pet care, a higiene, os cosméticos, os acessórios, tudo isso em ascensão. Então, assim, eu vejo as notícias da seguinte forma. O mercado tá dizendo que vocês dois, ó, então, assim, nadando em dinheiro. Diga aí, doutora Luciana, Rapaz, Michel, vamos pegar que é pra poder dar sorte. Vamos pegar que é pra poder dar sorte. Nadando em dinheiro. Me diga aí. Pra criança, leite, pra Deixa aqui, prosperidade, vai dar sorte. Me diga aí. Tudo isso aqui, gente, essa ascensão, esse crescimento, tá chegando hoje aqui no pequeno e médio empresário? Assim, realmente tem uma gama, né, assim, um volume muito alto de clientes, mas eu acho que o grosso mesmo está ficando com as grandes empresas, certo? Aqui a gente, médio, pequeno, ainda está sofrendo muito, muito mesmo, com a questão de compra, de volume, que a gente não tem como concorrer como as grandes empresas, né? E isso impacta muito no lucro, na margem, em tudo. Então é uma luta bem complicada mesmo, certo? Mas tem sol para todo mundo. E o que é que você pensa disso, doutor Anísio? Eu concordo, mas concordo em partes. Eu falo assim, a minha experiência, eu vim do mercado, vim ser veterinário e depois eu fui aprender aqui, quis ser a questão de empresário. Então eu participei dos dois mundos. O que eu acho assim, o mercado pet realmente ele está em alta. Comparativamente aos outros mercados que eu acabo acompanhando, ele realmente cresce muito a cada ano, só que ele está cada vez mais profissional. Antigamente você tinha a possibilidade de ser amador e ia levando e dava certo. Hoje não, hoje a pessoa que quer ser gestor, que quer administrar uma empresa, ela realmente tem que tratar com certo profissionalismo. Então, ou nós tratamos com profissionalismos e aprendemos a crescer, a fazer conta, a prospecção,
a fazer projetos, ou realmente, se a gente trabalhar... Planejamentos. Se a gente trabalhar meio que esperando o cliente entrar, esperando quando der certo, realmente a gente acaba, como a concorrência, e em geral, não só aqui como fora, é muito agressiva, o cliente ele acaba tendo uma venda ativa, então ele acaba indo para outro local porque ele se sente mais... já foi abordado, já foi conversado e foi resolvido algum problema que ele tinha. Interessante. Gente, aqui nós temos hoje duas visões, né? Dr. Anísio é médico veterinário e empresário do segmento veterinário, como eu falei. O Michel não era veterinário, mas entrou nesse segmento, né? Então, nós temos aqui duas visões diferentes do mercado. E o objetivo de trazer essas duas visões diferentes é porque o objetivo comum é o mesmo. Ter um negócio girando saudável, de forma saudável, né? E rentável. Interessante que eu estava observando, lembrando dos dias de administradora do segmento veterinário, e uma coisa me veio à mente, né? As margens apertadas e os prazos curtos para pagamento, né? A gente sabe que hoje, quando você faz uma compra de acordo com o montante, dentro do planejamento que nós fazemos, nós sempre procuramos fazer uma compra objetiva e assertiva. E dentro dos prazos que o mercado dá hoje, né? Eu não sei se é para todo mundo, vou comentar aqui, mas a gente começava com prazos de 7 dias. Encontrar um prazo de 30, 60 dias no mercado vai mais para quem tem hospital, e aí talvez encontre no setor hospitalar, né? De medicamentos hospitalares, os injetáveis que a gente chama no nosso setor. Mas os prazos começam com 7 dias, 14 dias, 15 dias, são prazos apertadíssimos. Muitas vezes, o pequeno empreendedor, aquele que está começando ou que está abrindo uma clínica agora, ele não tem aquela rotatividade ainda e já começa a apertar. Não saiu ainda nem da prateleira e já tem que pagar. Muitas vezes. Então, o que é que vocês veem hoje, essas formas, essas margens apertadas? Elas ajudam, facilitam? Como é que vocês enxergam? Assim, no caso dessas negociações, realmente é a parte da gestão que tem que ser feito com bem cuidado, certo? Você tem que comprar um volume que você tenha giro, você tem que negociar com o fornecedor um prazo melhor, de acordo com o seu giro, certo? Nem para o produto ficar em prateleira, no meu caso, né, loja, né? E não ser vendido, correr o risco, comprar um volume grande com risco de vencimento, certo? Nem aquele produto que você vende rápido e o boleto está com 60 dias, você ainda vai pagar e aquele produto... E aí você vai ter que comprar de novo porque ele já acabou. Então, precisa ter conhecimento, o domínio do que gira dentro da loja, do que gira dentro da clínica para poder fazer uma compra bem assertiva. Eu posso incluir aí, doutor Michel, o conhecimento, inclusive, do mercado, das tendências. Correto. Do que sai de novidade. Do mercado, das tendências, do seu cliente. Você tem que conhecer o seu cliente. O principal é o cliente, certo? Porque a gente já teve loja diferente, 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância uma da outra, e o cliente é totalmente diferente. Então, muito você tem que ter o domínio, realmente. Parece países diferentes, às vezes, né? Legal. Doutor Anísio, me diga aí, essas margens no segmento veterinário de clínica já, vocês são 24 horas, se não me engano? Nós somos 24, nós nascemos como hospital, somos desde o primeiro dia que a gente abriu, somos 24 horas, então assim, são eu e mais 2 sócios, e a gente realmente, 2 veterinários e uma não veterinária, então a gente meio que já tínhamos experiência pela vivência, por tudo que a gente já passou, então assim, o mais que tinha menos experiência quando a gente iniciou era eu, que tinha quase 10 anos de formado, e com algumas especialidades, trabalhava em vários outros locais, meu outro sócio também. Então, assim, a gente já conhecia muito como trabalhar, como era o público, a gente, assim, eu falo assim, por conta desse trabalho, dessa experiência, para compensar o nosso tempo, porque o tempo é igual para todo mundo, tivemos que nascer grandes. Então, nascer grandes tem enormes desafios. Então, mesmo que a gente demos um passo enorme, muitas vezes que a gente nem poderia, mas hoje a gente nascia grande, ou então nós não compensávamos ter todo o empenho, o interesse de crescer. Esse é um desafio do novo empreendedor hoje em dia, né? Como o mercado já está super aquecido, ele já tem que nascer grande. Essa experiência é muito importante, que eu disse. Porque assim, aí vamos
vamos falar um pouco sendo veterinário. Eu até acompanhei alguns outros podcasts de vocês explicando assim, o ramo veterinário ele é muito bom. Eu não concordo muitas vezes com o pessoal reclamar da profissão veterinária. Eu sempre falo com os meus estagiários, falo assim, veterinário é a única profissão que quem diz seu salário é você. Isso é verdade. Porque tem veterinários que ganham 2, 3 mil reais por mês, tem veterinários que ganham 30, 40 mil reais por mês. Mas profissional liberal, né, tem essa opção. É a mesma profissão. Então, tudo que eu falo, assim, o seu faturamento mensal, ele é diretamente proporcional à dor que você resolve. Se você resolve uma dor mais específica, mais difícil, que poucas pessoas resolvem, você vai ser bem remunerado. Se você resolve pouca dor, se você não liga para o trabalho, você acaba não conseguindo ter essa rentabilidade. E você acaba virando um profissional frustrado. Então, aquele é profissional que ele só faz a consulta básica, a vacina. Consultinha. Ele não quer estudar. Básico, né? Ele não quer estudar, ele não tem dinheiro para fazer curso, mas ele tem dinheiro para comprar um celular, ele tem dinheiro para viajar, ele não... Saiu da faculdade, já tem um carro. Sai da faculdade, tem um carro. O carro, assim, eu falo que o carro, ele, se você puder, ele facilita porque ele dá meios para você trabalhar. Mas se você não puder, ele não é o principal investimento que você faz. Se você estuda 5 anos, eu falo faculdade, ela apresenta você ao que você pode fazer. Dali para frente depende de você. Então você vai atrás de curso, você vai atrás de prática, você vai atrás de conhecimento. Então assim, às vezes os veterinários eles não vão e viram os profissionais frustrados. E eu falo como hospital, a gente é direto querendo contratar não só veterinários, especialistas, mas também recepcionistas, auxiliar financeiro, porque como principalmente eu e meu sócio gostam muito de gestão, principalmente eu adoro estudar essa parte, você não encontra isso no mercado. Então, até eu já liguei, esse ano, procurando gerente, procurando encarregado de loja, procurando auxiliar financeiro, e assim, a gente não encontra essa pessoa no mercado. Não existe. É outra dificuldade, mesmo. Acho que agora seria unânime, né? Do mercado pet. A falta de profissionais qualificados. Gente, então eu já vou trazer aqui, esquentar uma novidade para vocês, tá? Não ia falar agora, porém, é a necessidade. Principalmente na parte da gestão. Como eu passei 11 anos dentro de hospital veterinário, o turnover, né, a rotatividade de pessoas, não só de médico veterinário, mas principalmente recepção, gerência, auxiliares, é muito grande. Né, porque é um mercado que não estava preparado para receber esse boom, né, de crescimento de clínicas, de hospitais. Então, assim, e é uma necessidade, inclusive foi assim que nós nos conhecemos, né, virtualmente, por telefone, uma necessidade do mercado muito grande. E não existe hoje, foi inclusive o que eu falei para ele na época, não existe hoje uma pessoa formada para ser recepcionista, que tem que ter uma resiliência gigante, gerenciar crises, né? E gerência, e principalmente gerência, que a gerência ela fica ali entre o dono e o colaborador, entre o colaborador e o cliente, e no meio tem o parceiro, que é o PJ, o médico veterinário. Então tem que ter uma maleabilidade ali muito grande. Mas justamente por isso, vou só dar um spoiler legal aqui, a TCA Consultoria, que é a minha empresa, está lançando um curso de recepção e gerência para clínicas veterinárias. Confesso que não existe nada no mercado, eu também conheço o que tem no mercado sobre isso, mas nada se compara à entrega que nós vamos fazer com os meus 11 anos de experiência, com ferramentas, com didáticas, tá? Tudo super bacana. E eu tenho certeza que os profissionais que fizerem esse curso, eles vão sair aí preparados, tá? Não vou mais focar nisso, agora é com vocês. Procure a TCA. Eu vou lhe dar só uma dentro. Eu tenho novidades próximos anos que vão sair, eu lhe garanto, assim. É uma demanda enorme no mercado, não temos, e o dono, o empresário, ele tem que estar aberto a isso. Assim, o amadorismo é o que ele passou, e eu lhe garanto que um profissional bem treinado, ele consegue escolher e selecionar onde ele quer trabalhar. Hoje eu passo por isso, eu vejo médias e grandes empresas que passam por isso também, que o profissional escolhe, ele faz a entrevista porque realmente é bem, assim, pouquinhos contados que têm alguma experiência e ainda para você ainda ajudar a conseguir trabalhar. Então, assim, é uma demanda enorme. Vai ter um mercado próximo ano, com certeza. Adorei essa sua frase. O amadorismo passou. Gente, é verdade. Em todos os setores, né? Vindo para o nosso segmento, não é só para o veterinário, não é só para o empresário, mas é para o auxiliar, é para a recepção, é para a gerência, é para os serviços gerais. O amadorismo passou. O que é que você estava querendo falar aí? Alguma coisa?
É justamente nessa parte aí, certo? Parte justamente de pet shop e clínica, realmente é difícil para amadores, difícil para quem quer se aventurar. Eu vou até linkar essa tua frase aí. Do mundo corporativo para o pet shop, o que te trouxe a esse mundo? O que me trouxe a esse mundo foi aquela questão justamente da Covid. Fechou tudo, a gente já tinha negócio, trabalhava já em shopping, né? E a gente teve que agir rápido, né? Para poder ver o que a gente poderia trabalhar, abrir, que a gente tinha que trabalhar, né? E pet shop a gente botou as cartas na mesa e disse, vamos para pet shop. Interessante. Certo? Então foi assim, realmente sem experiência de clínica, sem experiência, mas a gente tinha experiência de gestão e comércio, né? Foi para onde a gente se agarrou e está mantendo a gente aí no mercado aí já há mais de 5 anos. Né? Doutor Anísio, você acha que o público, os tutores, os responsáveis de animais, eles mudaram a concepção sobre os atendimentos veterinários, as especializações e as clínicas, porque existem as clínicas, os hospitais e os pet shops. Os que levam só a pet shops, no caso talvez até só para banho, os que levam para a clínica achando que tem uma especialização lá e os que levam para o hospital. Mudou essa concepção? Mudou, é porque assim, eu fico meio num... A explicação vai demorar muito, mas assim, cada um tem seu público-alvo, como o Michel falou. A gente tem que encontrar esse seu público-alvo. O público-alvo que vai pet shop, ele quer uma atenção. Então, normalmente, o que eu vejo, ele é assim, uma cliente individual. Você tá ali, você conhece a pessoa pelo nome, você já conhece o Totó, ele já vai ali toda semana. Então, você vai ter... Não é um cliente, é um amigo que você ganha. É um amigo que você tem. Então, é aquele cliente que ele já faz o pacote de banho. E você tem que entender que aquilo ali é seu público. E você vai resolver aquele problema. A clínica já é já é diferente, assim, ele tem um veterinário, mas muitas vezes o dono da clínica, ele não é o veterinário até, mas ele não consegue fazer tudo, mas ele tá lá para ter um profissional mais qualificado, é aquele profissional que tá ali no banho, vai partir por uma consulta, vai partir por um atendimento, vai resolver uma dor, vai fazer um acompanhamento contínuo desse paciente, mas ele entenda que lá não é um pet, não é algo que vai ter uma emergência, que vai ter algo grave, uma urgência, que ele não vai conseguir resolver, porque não é a proposta dele. E o tutor do pet, ele tem que aceitar, o tutor dono da clínica, ele tem que aceitar isso, porque se ele não aceitar, é onde ele vai ganhar um processo, onde vai ter problema. Então ele entende que aquilo, eu vou até ali, mas eu posso atender, eu posso ter um veterinário, ele sabe fazer um acesso, sabe tomar o soro, mas ele não consegue dar esse suporte. É diferentemente de um hospital. O hospital, ele tem, se eu me proponho a ser um hospital, ele tem que estar preparado para atender emergência e urgência. Isso. Seja com profissionais qualificados, seja com estrutura, seja com exames, seja com disponibilidade de especialistas. E ponto. Então, assim, não são públicos para cada setor. E hoje o tutor, ele já está muito esperto. Ele já assim, o tutor que ele já, marinha de primeira viagem, não. Ele acaba caindo, escolhendo. Quando ele começa a ter já uns 2, 3 anos, ou começa a ter algum pet que já costuma ir no veterinário, ou que já passou por alguma experiência de emergência, ele acaba sabendo já para quando ele vai. No nosso hospital, a gente já... Assim, atendemos bastante pets, tutores que são de pet shops próximos, clínicas próximas, mas eles sabem que quando tem emergência, eles vão correr para lá. Ou é um plantão de madrugada, ou quando tem alguma cirurgia, algum caso mais complexo, eles acabam correndo para o hospital devido à estrutura, experiências profissionais e tudo mais. E a gente faz, assim, lá no VetCare, nós trabalhamos muito com ética. Eu faço questão que esse profissional, que esse pet tutor, ele retorne para o veterinário dele. Perfeito, a gente falou sobre isso. Sim. Porque, assim, esse veterinário é meu parceiro. Esse veterinário, ele vai entender que quando ele tiver emergência, ele vai encaminhar para mim. Parceria. E quando eu precisar de um banho, precisar de uma vacina, ou precisar de acompanhamento mais personalizado, ele vai continuar com ele, porque minha proposta é o hospital, então minha proposta, eu não consigo dar essa atenção, esse atendimento tão individualizado, porque minha proposta é emergência. Perfeito. Então, o que eu acho que assim, cada um tem que entender como trabalhar e qual é o seu público-alvo, e de acordo com o seu público-alvo, você fechar parcerias. Isso. Perfeito. E legal uma frase do Michel que ele falou, né? Existe sol para todo mundo. E existe mercado para todo mundo. E existe pet. Por mais que estejam se formando muitos veterinários, mas existe pet para todo veterinário, né? Correto. Você ia falar alguma coisa? Na parte que ele falou aí, né? Eu acho que o primeiro passo é realmente você entender o que é o seu negócio e o que é o seu público. Eu acho que é o primeiro passo para você, né,
caminhar para vamos dizer, para o sucesso, né? Caminhar corretamente. Aqui na administração nós chamamos isso de posicionamento. Você escolhe o seu posicionamento e vai. Vai perder algumas coisas no meio do caminho? Vai. Por quê? Porque não era o seu posicionamento. Que eu acho que foi isso que você falou, né? Às vezes a clínica, o hospital, ele quer pegar tudo, quer fazer tudo. Ele quer até tentar, mas a gente comentou sobre isso em outro VetCast. Não consegue, tem que pedir ajuda. Tem que ter um parceiro, tem que ter um especialista, né? Exatamente. Então, assim, interessante, gente. Voltando aqui para a questão financeira, para vocês verem, a gente está falando muito de pessoas, de parceria, mas é porque realmente as pessoas são 95% do negócio. Então, a gente vai querer falar sobre outras coisas, mas sempre vai acabar em pessoas, porque esse é o natural, né? Pessoas são 95% do negócio. Então, só voltando aqui, a questão, as margens, que tem essa questão que não facilita muito hoje para o mercado. Nós temos também hoje, me digam como é que vocês enxergam hoje. Aqui pra tu não mexer. Quero pra mim. Eu divido, gente. Mário, tu deixou só 3 pra multiplica. Tome. Eu queria muito trazer aqui a atenção para uma questão muito interessante, que é a concentração do distribuidor. Eu sou administradora, não sou médica veterinária, né? Mas, não estou hoje administrando um negócio. Hoje eu trabalho com consultoria, então eu administro vários ao mesmo tempo. Mas eu vejo um mandor em comum. Me corrijam se eu estiver errada. E eu quero ver a versão de vocês, a visão, na verdade, de quem já tem a clínica, né? Forte, 24 horas. Quem não tem a clínica ainda, mas ambos em gestão. A concentração da compra em mãos únicas, né? Resumindo, se eu quero comprar um produto, ou eu compro daquele distribuidor, ou eu não compro. E eu tenho que aceitar, o que a gente falou antes, né? O prazo dele, é aquele prazo ponto final, aquela promoção dele para mim, e eu fico amarrada ali naquele ciclo, no mesmo ciclo. É um distribuidor para um produto, é aquele prazo quer ou não quero. Como é que está funcionando hoje na visão de vocês? Eu acho assim, né? A questão do produto se você não está se adaptando àquela negociação, àquele distribuidor, realmente tem que negociar com ele qual é a forma que você tem. É procurar um produto que faça, vamos dizer assim, a mesma função dele por um momento, tente negociar, porque é a questão da venda, né? Ele vai lhe procurar, vai lhe dar uma condição melhor. É negociação, é gestão, é sentar, é negociar. Então, muitas vezes, eu deixo de comprar aquele produto naquela negociação e espero o melhor momento para poder fechar o negócio e sempre Tá funcionando. Tá funcionando. Sempre chega assim um acordo, né? Vamos dizer assim. Essa negociação que você falou, hoje o mercado ele tá aberto a essa negociação? Existe de fato a negociação que é bom para ambos? Ou não? Ele tá taxado, eu só trabalho desse jeito, ponto final? Você consegue negociar. Você consegue negociar justamente isso. Ter essa experiência de negociar, essa paciência, certo? O momento certo. Porque se a pessoa realmente for... o distribuidor chegar, o preço é esse, o prazo é esse, você comprar como muitos fazem, você vai perder margem, você vai perder prazo. Sim. Não vai ser boa a negociação para a empresa. Entendido. Sua visão. Eu concordo. E assim, quando você vai para uma empresa e eu também ainda sou operacional, ainda trabalho como veterinário. Então assim, eu me divido nessa parte administrativa e nessa parte operacional. Vamos para... Quando a gente vai abrir o hospital... E assim, das políticas que eu sempre levo para a vida, o que é uma negociação, que mantém uma negociação por longo tempo, ela tem que ser boa para ambos, como você mesmo falou. Então tem que ser boa para mim e para você. Às vezes, por conta do tamanho, por conta da nossa estrutura, as pessoas elas acabam querendo dar as coisas pra gente. Seja dar um produto, fazer um enxoval, mas eu mesmo falo, não adianta eu ganhar e receber o seu produto, eticamente eu não gosto, eu não trabalho desse jeito. Você receber o seu produto, porque mais na frente eu vou querer comprar, eu não vou ter público, esse produto ele vai se vencer, eu não vou ter giro de caixa, eu vou ter que trabalhar com esse produto.
E não adianta, porque como eu tenho que fazer gestão de estoque, isso é mais um trabalho para mim. Então, eu tenho uma farmácia muito pulverizada e eu não consigo realmente ter poder de compra, porque para mim poder comprar, eu tenho que ter uma quantidade, independente que eu seja distribuidor, eu tenho que ter uma quantidade mínima, sei lá, 10, 15 produtos, que às vezes me giram em estoque de 3, 4, 5 meses. E se eu pulverizar, eu não consigo focar naquele produto. Então, acabo meio que selecionando, assim, e também eu não falo, não é só distribuidora, a gente não pode disputar o vilão na distribuidora, porque não começa igual a gente, mesmo jeito que o doutor chega e bota, o vilão é a loja, é realmente a gestão. Então, quem está trabalhando na gestão tem que ter esse papel, de que, às vezes eu faço produto, compra, e eu às vezes vou com site de grandes empresas, Pets, Cobas, vou lá do lado. E eu olho o valor da distribuidora e olho o valor do coisa. E realmente eu vejo que, assim, o valor, às vezes, da distribuidora, exemplo, né? Vou dar exemplo de o valor da distribuidora é R$ 87,00 e a Cobas ou a Pets é R$ 85,00. Não tem mais. Então é mais barato de eu trabalhar com a distribuidora, mais barato comprar da Pets, porque eu vou conseguir parcelar no cartão em 3, 4, 5 vezes ou 10 vezes do que eu comprar a distribuidora. Só que a culpa não é da distribuidora. A culpa é do laboratório, que ele quer trabalhar com a grande empresa, eles compram direto em enorme quantidade, não passam nem por distribuidora. Então, esses laboratórios eu acabo preferindo não trabalhar. Entendi. Porque com a concorrência... Que bacana, espetacular o que o senhor falou agora. A concorrência, ela assim, não existe um produto. Existem alguns produtos que são mais famosos, mas não existe produto único hoje no mercado, isso. Graças a Deus. Você consegue realmente, eu gosto do produto A, mas assim, produto A é o que mais vende, mas eu tenho um produto B e eu consigo trabalhar o meu cliente para esse meu produto B. É o que o Michel falou, procurar um similar. Um similar para troca. E assim, tem que ser parceiro, a distribuidora tem que ser parceira, porque não adianta também só eu forçar a distribuidora para me dar as coisas, ou me dar um enxoval, mas isso não fica perene, porque quando acabar essa promoção, esse negócio, eu vou ter que estar migrando sempre para isso. E eu não consigo formar vínculos com a distribuidora. E a relação da empresa é vínculos. Você tem que ter vínculos. Todo mundo tem que ganhar. Não é só ela me dar. Eu só acho difícil isso daí um pouco com vacina. Vacina, sim. Só que aí vacina, eu digo assim, vacina, eu falo que é um boi de piranha. Que a vacina, ninguém ganha dinheiro, assim, eu falo como hospital, a gente não ganha dinheiro com consulta e vacina. A vacina é para trazer o cliente para o hospital. Então, assim, para mim, assim, eu falo como hospital. Obviamente que quanto mais barato eu comprar, melhor vai ser, mas ela não é o meu foco, porque o meu é serviço. Claro. Então, eu quero que aquele meu cliente, ele conheça a minha estrutura, ele conheça o meu hospital, claro. Ele conheça meus profissionais, para quando ele precisar, eu fornecer aquele trabalho. Então, não tem... Porque, assim, vacina não é igual para todo mundo, mas uma consulta, um veterinário não é igual. Eu sou diferente de vários, qualquer um. Não existe ninguém igual a mim. Quando a pessoa me conhece, que ela sabe que eu consigo resolver uma dor para ela, ela vai me procurar. Ela não vai... Se ela tiver um animalzinho dela, o filho dela estiver doente, ela não vai medir esforços para ela conseguir uma consulta comigo. Às vezes, pessoas super carentes, eu fico super pena, porque pessoas super carentes que saíram da Jacó, com o Popular, às vezes pagam uma consulta cara comigo e eu fico assim, às vezes eu nem cobro, às vezes eu faço exame e nem cobro, porque não vai me fazer mais problema, porque eu prefiro ajudar o próximo, eu tenho empatia com o próximo. Isso. Então, assim, eu gosto de retribuir o que eu adquiri, que eu conheci. Então, assim, eu tento ajudar, e eu tento sempre, filosofia de vida, quando a pessoa vai para consulta comigo, vai para algum exame, algum serviço que eu me proponho, eu tento oferecer mais do que é minha obrigação. Então, se ela vai fazer o exame, eu sempre converso por que está fazendo o exame, eu tento ajudar, não só fazer o exame e entregar um laudo, eu tento ajudar o colega veterinário assim, não é só entregar o exame, está alterado, precisa da consulta. Não, assim, vamos remanejar, talvez seja isso, talvez fosse bom o endócrino. Se a pessoa vai escutar, às vezes escuta, às vezes não escuta, mas tudo bem, mas eu fiz minha parte. Fez a sua parte. Isso. Perfeito. É o que eu falei da outra vez. Perfeito. Atender a necessidade do cliente e um plus a mais, né? Da sua marca. A sua marca que só cada um tem, né? Essa peculiaridade. Interessante que o doutor Anísio falou aqui do e-commerce, né? Ele mesmo quando vai fazer a compra, ele pega e faz a comparação. Mas essa comparação, ela vem do cliente também. Quando o cliente vai na clínica, na hora que você tá lá, ela com a sua receita na mão, e ela pegando os preços que tá na sua farmácia, ela já tá aqui no celular com o e-commerce ligado, online, né? Online na hora. E ela diz, e hoje o e-commerce, gente, chega no mesmo dia, ou chega no máximo em 24 horas, né? Então, assim, é uma coisa que já dá pra quem é pessoa física
comprar tranquilo. E aí, o que é que, assim, e nós estávamos falando no começo, né, dessa grande massa que recebe, e aqui o doutor Anísio trouxe a minha mente vai lá na frente, né, então eu vou contextualizar aqui, um grande funil dessa massa. Então, lá em cima nós temos os laboratórios, né, que como ele falou, se aquele laboratório está trabalhando desse jeito, é uma ética minha não trabalhar com aquele laboratório. Eu vou pro próximo. Bacana, e eu acho que isso é um posicionamento longe aqui, está, né, de nós julgarmos laboratório A, B ou C, ou de cancelarmos qualquer um, porém, né, eu acredito que é uma realidade de que o mercado sempre tem que se posicionar, né, porque somos nós, consumidores, gestores, que fazemos essa diferença e que temos que começar esse movimento. Então, assim, realmente eu vejo agora, eu consigo enxergar de uma outra forma com esse seu comentário, inclusive, da questão desse funil, né? Que os laboratórios, eles realmente têm que se posicionar pensando no melhor para que gire até o final. Isso funciona, que eu falo muito isso na consultoria, tem que funcionar como uma engrenagem. Se você hoje está focando naquele público que você pensa que pode atingir, só nele lá no final, mas antes tem todo o processo. É o processo do médico que receita. Porque a receita do médico, nenhum laboratório vai mudar o poder da receita do médico. Eu tô pensando errado? Não, correto. Não. Eu vou dar um exemplo, e assim, não vou nem citar nome para dizer a galera ficar com ciúme, por favor. porque senão vai dar problema. Como eu falei, desde o começo sou veterinário, hoje eu trabalho com veterinário. Então, assim, antigamente, o promotor, o veterinário do laboratório, ele chegava para visitar a gente, ou o vendedor chegava e falava assim, vamos prescrever um produto, me ajude. Sendo que eu não era dono de nada. Então, por que eu ia ganhar alguma coisa se o cara falasse assim, me ajude? Todo mundo chegava, me ajude, e eu ficava olhando assim, mas me ajuda e ninguém me ajuda. Então, assim, até que veio um laboratório humano, que, assim, o dono de empresa, um laboratório humano, ele investiu também realmente no mercado veterinário. Então, ele mudou essa proposta. Ele apostou no veterinário. E alguns distribuidores, eles apostam no veterinário. Então, assim, você é dermato. Então, como você é parceira, você gosta dos meus produtos, eu lhe dou uma amostra grátis. Seus pets, eu acabo lhe ajudando. Eu acabo lhe dando desconto para você trabalhar no seu CPF. Você ter um congresso, você ter um curso, eu acabo fazendo parcerias com você. Então, o laboratório, ele parou só... A distribuidora e o laboratório, ele parou só de pensar no empresário, no dono da loja. Porque se a receita não tiver lá prescrito, ele não vai vender. Então, é essa visão de mercado. Assim, ele pregou isso da Humana, e realmente isso é verdade, que assim, você trabalha o médico humano para ele poder prescrever para você. Isso. Fica até parado lá na prateleira. Fica para lá. Então, ou a gente, assim, laboratórios, distribuidores, ou eles acreditam no veterinário e formam parcerias com veterinários, e nem só os veterinários, o dono de loja, porque tem que ser bom para todo mundo. Não é só você... eu falo que, às vezes, os vendedores chegam para mim e falam assim, me ajude vamos prescrever um produto. Sim, mas não é só eu ter aqui na prateleira, o veterinário tem que prescrever. Isso. Eu não vou estar fazendo a gestão que eu estou pressionando os veterinários assim, você tem que prescrever meu produto. Eu não gosto de trabalhar desse jeito. Eu quero que a pessoa seja espontânea, porque isso é perene. Eu quero que ela tenha o prazer de prescrever. Lá no hospital, a gente sempre tenta campanhas, parcerias, para bater o próprio distribuidor, o próprio laboratório, ele entra com a gente e vai assim, bateu uma meta, a gente conseguiu bater a meta, a campanha de dois meses. Ele entra com bonificações boas, bonificações de R$1.800, R$500, com bonificações para recepção, para ter essa venda mais orgânica, eu precisar não ter um estresse, uma complicação, ficar pressionando. E acaba que eu consigo gerir a empresa mais fluida, que já não é fácil. Hoje nós já temos muitos laboratórios, inclusive aqui em Fortaleza, os laboratórios, eu vejo, estando de fora, estão fazendo um trabalho muito bacana, né? De perto, com os médicos veterinários, com treinamentos, trazendo a inovação, a tecnologia. Nós até já comentamos isso aqui, esse pessoal que trabalha, os médicos veterinários ou tecnistas que trabalham na representação, né, de medicamentos, eles sempre estão trazendo novidades, estão antenados com o mercado. Então, é uma abertura muito bacana que a gente tem para estar trazendo até novidades para o mercado. E aí, voltando aqui para esse desafio de equilibrar essa valorização de mercado, de preço, de rentabilidade, de sermos realmente o tio Patinhas, né? Nós precisamos ser, já que o mercado está falando, vamos aquecer desse jeito. Então, o que é que eu queria hoje, para a gente também já ir para o finalmente aqui, o que é que vocês deixam para quem está gerindo hoje o negócio? Esses desafios
essa visão de mercado, ver as notícias, porque as notícias não são falsas, elas são verdadeiras, né? Então, o mercado está aquecido de verdade. Como é que a gente pode ir com inteligência, com perspicácia, trazer essa rentabilidade também para o pequeno e o médio empreendedor? Eu acho que tem o início de você conhecer o seu público, certo? Boas negociações, parceria com as distribuidoras, com o veterinário distribuidor, fechar parcerias. E atendimento diferenciado. Tem que ser diferenciado porque... Experiência do cliente, né? Falamos isso muito no podcast 3. E como já foi dito aqui, né? Tem que dar um plus a mais. Se você for igual, dificilmente você vai sair bem lá na frente. Fazer igual todo mundo faz. Tem que fazer um pouco a mais. Realmente tem que dar um pouco a mais. Tem que ir além do básico. Além do básico. Assim, também uma pergunta grande, a resposta longa, mas vou encurtar ao máximo. Assim, primeira coisa, se você quer ser empresário, estude para ser empresário. Faculdade não trabalha para ser empresário, faculdade trabalha para ser veterinário. Então, a primeira coisa, eu quero crescer, estude para ser um bom administrador. Tem cursos, tem MBAs, tem pós-graduações, assim, corra atrás. Perfeito. E às vezes a gente, conheço vários, e faturamento é ego, não é lucro. Você pode faturar... Hoje ele tá inspiradíssimo. Você pode faturar milhões, e tem várias empresas que faturam milhões e bilhões e elas quebram. Porque não consegue ter gestão e administração. Então, se você quer ser um empresário, você tem que entender de gestão. Ponto. Eu lembro assim, só para finalizar, eu lembro que quando... eu não sou rico no vídeo base, mas meu pai tem uma loja agropecuária no interior. E a gente tem loja, tem ponto, meu pai tem. E aí eu era na faculdade, antes de ganhar dinheiro, eu falava assim, olha, eu vou me formar, vou logo montar meu consultório, porque meu pai tem a loja, eu vou trabalhar e tudo mais. Aí eu sempre sou curioso, sempre gosto de perguntar. E sempre estagiei desde o começo da minha faculdade, que eu era bem resolvido no que eu queria, na parte de clínicas pequenas. Aí eu falei assim, tu vai fazer o que quando se formar? Aí eu disse, olha, eu vou lá para o interior, pro meu pai, vou montar meu consultório e vou atender. Aí disse, cara, isso é tão bom, por que você primeiro não vai especializar, vai aprendendo dos outros, você vai treinar, você vai lá no grande capital, você vai conseguir absorver conhecimento, absorver outras experiências, para se realmente você quiser, você vai montar o seu próprio negócio, seja no interior, seja em qualquer canto. E realmente é isso que eu falo para todo mundo, que eu falo, e assim, quero montar meu negócio, não é só o ter dinheiro, porque ter dinheiro, montar, você consegue um empréstimo, você consegue fazer, você saber o que você está fazendo. E faculdade, ela prepara para ser veterinário, não é para ser empresário ou gestor. Verdade. Esse é o objetivo, inclusive, do VetCast. É ajudar o médico veterinário, né, a gerir, se ele for solo, se ele for a domicílio, como é a doutora Luciana, mas todos são empresários. E hoje o mercado exige isso. Sou volante também, viu? Hoje, isso mesmo. Hoje o mercado, ele exige, né, o PJ, ele existe, inclusive vamos falar sobre isso, já tivemos uma live com a doutora Rosita falando sobre isso. Ele exige o CNPJ, não é só o fisco que exige, né? As empresas também, e a partir de 2026 mais ainda, mas nós vamos falar ainda esse ano sobre isso, né? E é importante que cada um tenha essa visão também, mesmo que básica, mas a visão de gestão, porque todo médico veterinário, a partir do momento, já falamos sobre isso na live, sobre financeiro, tirou o CRMV, é um profissional liberal. E um profissional liberal, ele tem que gerir a própria vida, seja financeira, seja de gestão, de planejamento, que nós falamos aqui no começo. Gente, que enriquecedor. Queria falar muito mais sobre isso com vocês, mas o tempo, né, não nos permite, mas vamos ter outras oportunidades. Esse VetCast tá realmente quente, um espetáculo. Viu? Eu já anotei aqui pautas, tá? Para próximos, para que nós possamos conversar. Muito bom. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Foi um prazer.